Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal AT Play TV, o canal de streaming do grupo O Timoneiro de Comunicação. Hoje estamos gravando na sexta-feira, esse episódio vai ao ar mais à frente, mas saiu hoje a nossa edição impressa de sexta-feira, como há 58 anos acontece, do jornal O Timoneiro. E esse aqui é o canal de streaming e também tem as nossas redes sociais, @Jornal Timoneiro Canoas. Então, se estiver passando pela primeira vez nas nossas redes, no nosso canal, te inscreve e curte aí para ficar acompanhando tudo que acontece em Canoas e na região. Estamos dando sequência à nossa série de entrevista com os vereadores eleitos para a legislatura de 2025 a 2028 aqui em Canoas, e você já vê aí na tela a grande novidade. Sempre, toda eleição tem uma novidade, assim, aquela que está fora do radar da grande maioria de pessoas. E eu recebo aqui essa que é a grande novidade, foi a grande surpresa para muitos. Gabriel Constantino, 24 anos, fez 1.129 votos, o vereador eleito mais novo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, querido, muito obrigado. E agradeço o convite de estar aqui, porque é muito importante da gente estar dialogando, e ainda mais no Timoneiro também, que é um jornal histórico aqui da cidade de Canoas, né? Então, muito obrigado pelo convite. Beleza. O que eu disse foi isso, ó, é uma surpresa para a grande maioria das pessoas, porque evidentemente quem está dentro da campanha e tudo sabia como estava a campanha, o que podia acontecer, e a maioria do mundo político e das pessoas acaba olhando para aqueles que já são ou mais tradicionais, já estão concorrendo mais vezes, né? Conta um pouquinho para gente quem é o Gabriel, se é a primeira vez que concorreu, por que decidiu concorrer. Fala um pouquinho mais, te apresenta um pouquinho mais para os outros canoenses que não te conhecem. Não, com certeza. Eu sou Gabriel Constantino, eu tenho 24 anos. Eu comecei a militância política, não foi dentro de partido, foi na realidade dentro da escola pública, no Margot Jacomazzi, ali no Jardim Atlântico, onde eu comecei a militar no Grêmio Estudantil. Então a gente reestruturou o Grêmio Estudantil, lá eu comecei a militância, e desde então sempre vim com essa vontade de mudar o mundo, essa vontade de fazer a diferença. Então eu entrei na graduação, sou formado bacharel em Relações Internacionais na URGS, e onde também eu fiz movimento estudantil, e onde também eu enxerguei da importância, né, tanto de pensar o mundo, pensar global, mas a gente agir local. Então eu comecei a trabalhar nesse intuito, a gente montou um grupo de juventude aqui em Canoas, isso em 2020, o Coletivo 21, e desde então a gente vem mobilizando em relação a várias pautas na cidade, em especial a questão ambiental. Hoje eu faço mestrado em Planejamento Urbano e Regional na URGS também, onde depois da graduação já ingressei ali para dar continuidade aos estudos, também por causa dessa questão de eu tenho um entendimento do conhecimento com compromisso social. Então, por isso o meu estudo, assim, ele vem nessa pegada. Na iniciação, eu fiz 6 anos de iniciação científica na URGS, 6 anos pesquisando sobre Canoas. Agora no mestrado também o meu projeto de dissertação é sobre a catástrofe climática e sobre a cidade de Canoas, né? Então, desde sempre, assim, a questão Canoas sempre foi uma realidade para mim. Eu sou nascido aqui na cidade, nasci no Gracinha, o meu avô, que é falecido, não conheci ele trabalhava na Prefeitura de Canoas, também na Capatazia. Então, o assunto Prefeitura de Canoas, o assunto Cidade de Canoas, sempre foi muito presente na minha realidade. E também, por eu estudar numa universidade federal, eu sempre tive muito essa responsabilidade de trazer um retorno do que eu tive acesso lá dentro para a minha comunidade, né? Então, por isso eu sempre estudei Canoas e sempre pensei para dar uma virada de chave, assim, nos meus estudos, de querer entender o mundo, mas ter uma aplicação prática em onde a gente vive, né? Então, a gente começou tudo nessa vida política mais pública, assim, começou com a denúncia que a gente fez do desmatamento lá da área de preservação, ao lado do Parque Shopping, que foi desmatado agora, nos últimos tempos, e lá a gente fez a denúncia porque tinha lagostins, tinha nascentes naquele local, né? Inclusive agora o parque lá, eles colocaram o nome, né, da questão ali de Refúgio dos Lagostins, e foi essa denúncia, assim, que nos jogou para a arena pública, que a gente se colocou, assim, e a gente começou a mobilizar. Então, desde então, usando as redes sociais como uma ferramenta para ser ouvido, uma ferramenta para ouvir as demandas sociais, e nisso a gente foi aumentando a proporção, né? Porque daí as pessoas já começavam a mandar ali problemas da sua vizinhança e a gente começou a atuar
nessas demandas ali por meio das redes sociais, trazendo visibilidade para questões que ficam à margem do debate público em Canoas, mas que a gente queria e acha importante, considera achando importante, de estarem dentro do parlamento, né? Então a nossa campanha foi dessa forma, assim, dando voz e vez para as pessoas e para várias questões que historicamente foram negligenciadas dentro da Câmara de Vereadores de Canoas. Muitos vereadores são nichados, né? Alguns são de bairro, alguns são de causas. Tem outros que regionalmente avançam por toda a cidade, fazem voto em toda a cidade, mas também trabalham mais especificamente de um jeito ou de outro. A pauta da enchente, ela foi muito falada nos últimos, estamos fechando 6 meses, né? Por todos os impactos sociais, econômicos na vida dos canoenses que ela causou. Pouca gente está falando nela como um evento climático, de fato, né? E tratando o tema de forma um pouco mais ampla. Na campanha, isso também aconteceu. Se abordou de forma... Acaba que se restringe muito a elevação de diques e construção de casas de bombas e não na construção, na constituição de uma cidade diferente que consiga lidar com tudo isso. Eu vou querer que tu fale um pouco sobre isso, porque daí é o que tu está imaginando para os próximos pro teu mandato para os próximos anos, mas antes disso eu queria entender a tua base eleitoral, te perguntando isso. As pessoas com quem tu conversou durante a campanha e que tu acredita ser essa base que votou em ti, votaram porque estavam discutindo sobre isso? Essa é a tua base eleitoral mesmo? Ou aqui tem muito também de outros nichos ou de outros grupos de movimento estudantil, por exemplo? Foi a questão ambiental que tu viu que tu conseguiu aglutinar o voto desses eleitores? Sim, eu costumei dizer na campanha, né, e ainda digo, de que a nossa campanha ela foi feita com a ousadia da juventude e com a experiência da velha guarda, porque a gente conseguiu na campanha, né, não ficar fechado somente num nicho, a gente conseguiu andar por toda a cidade e realmente a gente fez uma campanha muito diferente, uma campanha de não tinha pessoas só entregando material nas casas, a gente ia, conversava com as pessoas, a gente ia, trocava ideia, porque... a gente optou também por não usar carro de som, fazer uma campanha diferente da maioria daqui de Canoas que fez para a vereança, porque a gente queria fazer algo mais qualificado. É também a minha perspectiva política de que a gente tem que trazer as pessoas para a política. E a gente trazer as pessoas para a política, a gente faz isso conversando por meio do diálogo e reconhecendo elas enquanto cidadãs e detentora de direitos, né? Então, a nossa base, assim, para essa campanha e da votação foi um negócio que, fazendo mapa, foi pipocado, assim, em toda a cidade. A gente teve voto em toda a cidade, nos 2 lados da cidade. Inclusive, a gente percorreu todo o lado oeste de Canoas agora nessa campanha, caminhando, conversando e sempre com moradores do bairro, apoiadores que estavam junto conosco, né, nessas caminhadas. Então a gente conseguiu trazer voto de todos os lugares da cidade, não sei, porque eu sou do Guajuviras, faço parte da Associação de Moradores do Bairro Guajuviras, e a gente tinha essa preocupação também de não ser somente do meu próprio bairro e conseguir ser de toda a cidade, porque o vereador tem que estar lá dentro para representar todo o município. Tu tem os eleitores que votaram em ti, mas tu tem toda uma cidade que vai ser impactada pelo teu fazer político lá dentro, né? Então a gente teve esse voto por toda a cidade, mas também uma outra perspectiva, foi um voto crítico. A gente teve voto crítico, assim, na cidade, porque a gente conseguiu pegar votos desde a classe mais baixa até a classe média, a classe alta da cidade, que votou na gente, porque uma das pautas também de campanha, ainda mais dentro do Partido dos Trabalhadores, é também essa renovação de quadros, é também a gente resgatar essas bandeiras históricas do partido e trazer elas de volta, trazer à tona, para a gente construir uma política aos moldes do que era feito e que hoje, em muitos lugares, acabou se perdendo. E aí vem a autocrítica do PT, né? Que fazer essa política popular, essa política de trazer as pessoas para a participação, e por isso a gente fez essa campanha, né, como eu disse, de forma diferente, caminhando pela cidade, e a gente apostou em várias estratégias para conseguir alcançar esses resultados. Porque enquanto minoria representativa, e na história se mostrou isso, que a gente tem que ter estratégia. Porque nunca na história a classe dominante deu alguma coisa de mão beijada para a classe dominada, né? Então a gente buscou usar da organização e da estratégia para a gente conseguir obter o maior resultado possível.
Então, nesse sentido, e eu também sendo acadêmico, né, lá da URGS, a gente busca usar o conhecimento como uma forma da gente conseguir ter estratégia e o maior resultado possível. Então, a gente pegou ali, usando meio de planilhas, acompanhamento e também trazendo debates que são lá de dentro da universidade, e daí tu perguntou do movimento estudantil, né? Uhum. Aqui em Canoas, a base, o pessoal que estuda na URGS não é representado, porque a gente tem 3 universidades no município, que são muito boas, digas de passagem, mas só que, por exemplo, da URGS, se for olhar dentro da Câmara de Vereadores, não tem um que seja formado na URGS. E, ao mesmo tempo, tem um monte de gente em Canoas que estuda na URGS. E é uma realidade muito distinta, assim, porque tem que pegar transporte para Porto Alegre. É uma realidade que se torna mais complicada do que estudar no mesmo município. Então, todo esse pessoal que agora, meus colegas da URGS ali, que se formaram já daqui de Canoas, que entraram junto comigo, fizeram cursinho também comigo, hoje são apoiadores, né? Votaram, acreditaram nesse projeto, e assim a gente conseguiu fazer essa campanha chegar aí nos 1.129 votos, e trabalhando muito, trabalhando bastante com vários segmentos da cidade. Tu não é uma surpresa, assim, uma renovação só na Câmara de Vereadores, né? Eu acho que esse recorte do Partido dos Trabalhadores na cidade também é importante de se fazer. E eu queria te perguntar como é que como é que tem sido essa relação partidária, assim, também, né? Porque o PT, depois que toma a prefeitura pela primeira vez, quando o Jairo ainda era do PT, desde lá ele teve pouca renovação nos seus quadros e, de certa forma, né, tem ali os seus caciques, né, tem as suas lideranças por linhas, inclusive de correntes, né? E tu acaba, por 4 votos, por exemplo, né, deixando o Labs, que foi presidente do partido, que é alguém que tem uma história bem grande no PT de Canoas, né? E que nunca foi vereador e agora é o primeiro suplente por 4 votos. Então, tem esse simbolismo de renovação tua na Câmara, mas também dentro do partido. Pelo que eu lembre, assim, das últimas eleições, a grande novidade do Partido dos Trabalhadores também aqui na cidade, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que tu tá lidando com isso, como é que tá sendo isso, inclusive dentro dos quadros, porque uma coisa é fazer parte da corrente, fazer parte da militância, e daí de um dia para o outro, tu é um vereador eleito, daí muda, né? Tu já começa a sentar na mesa, não era, né? Muda muito. Como é que tem sido isso? Isso daí é que nem a gente estava conversando antes, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Já diria o tio do Peter Parker lá. E é sobre isso, assim, a gente veio nessa mudança, é uma nova cultura política dentro do Partido dos Trabalhadores, que, claro, aqui em Canoas trouxe o cenário, né, mas em todo o resto do país, assim, tá acontecendo uma renovação de quadros dentro do PT, uma renovação de figuras, então, de trazer novos agentes, novos atores para a política institucional, e isso daí foi algo que a gente já vinha trilhando uma caminhada aqui em Canoas de incidência na questão urbana, na questão da cidade, no projeto do que a gente pensa para a cidade, porque esse daí é o principal objetivo enquanto juventude, né, e que a gente também no nosso grupo de juventude a gente dialoga muito, de construir uma nova realidade a partir do nosso meio, de onde a gente vive. E dentro do PT tem toda essa questão, porque o PT é o maior partido de esquerda da América Latina, mas ao mesmo tempo ele não se resume a algumas figuras que estão ali no poder há mais tempo, né? Então é um partido também que consegue se oxigenar e a gente faz parte disso daí porque, por exemplo, questão de perspectiva de projetos. A gente aí com a questão ambiental, contra o desmatamento, contra a questão dessa especulação imobiliária que vem destruindo áreas verdes da cidade, e isso daí a gente teve muitos embates internos dentro do PT por causa dessas críticas, mas e daí a questão, né, essas críticas eu sempre fui capaz de fazer elas por causa de eu estudar, de eu ter uma responsabilidade com as informações que eu trago e também da credibilidade das pessoas que estão junto comigo, né? Então, nesses últimos 4 anos, a gente foi aí capaz de trazer as informações do que acontece na política para as pessoas, cidadãos comuns que estão aí no dia a dia trabalhando, estudando, e isso daí é uma perspectiva também de resgate dessas bandeiras históricas do PT, de resgate dessa participação popular, dessa participação cidadã que consegue
fazer uma mudança social, né? Então, dentro do PT em Canoas, a gente veio aí de um processo de tá sempre disputando internamente e falando sobre um projeto de partido, e inclusive me orgulha muito que a gente contou com o apoio, como eu disse, né, de uma velha guarda. Então, por exemplo, Paulo César da Rosa, que foi o primeiro vereador do Partido dos Trabalhadores de Canoas, nos apoiou, assim como outras figuras de liderança dentro do PT, né, que estiveram já no poder anteriormente, estiveram nos apoiando, Wilson Lírio de Souza, lá da União dos Operários. Então, o Kenner Chaves, que foi o primeiro candidato negro do Partido dos Trabalhadores em Canoas. Então, a gente vem trazendo uma renovação, e uma renovação também que foi firmada, e quem nos auxiliou a garantir isso daí, a gente chegar no pleito, foram essas figuras, foram essas lideranças também que acreditaram numa renovação. Então, dentro do partido, assim, o PT é um campo de eterna disputa, mas é uma disputa de um projeto de sociedade, um projeto mais humano, um projeto mais democrático. Então, estamos todos sobre a bandeira do partido, mas também com visões diferentes, críticas mais moderadas, críticas mais exacerbadas, mas mesmo assim é nesse campo da esquerda, né, acreditando numa democracia participativa, popular, governo Lula. Independente, agora vamos projetar um pouquinho o teu trabalho nos próximos 4 anos, principalmente nessa pauta que é muito delicada na cidade, né? Canoas é uma área, toda ela, de risco se a gente for olhar do ponto de vista urbanístico e ambiental, né? Porque aquilo que se conseguiu preservar é muito pouco, e o desenvolvimento, o avanço habitacional, ele é muito forte, sempre foi muito forte, pelo local onde Canoas está inserida, a logística toda, né, de onde ela está. Então, tem uma especulação imobiliária muito forte em cima de pontos ambientais. A questão da enchente traz outras discussões para o ponto de vista ambiental também, né? Levantação ou construção de novos diques vai se discutir também meio ambiente, porque tem áreas que hoje são de banhado, que de repente tem pessoas que querem levantar diques para que a água não venha mais, então vai também ter. E os 2 projetos que estarão, um deles estará na prefeitura, seja Jairo ou seja Ayrton, já fizeram parte de outros governos, onde a questão ambiental, né, para quem olha pelo ponto de vista ambiental, eles tiveram um posicionamento muito mais relacionado a esse desenvolvimento sem um olhar tão ambiental do que com um olhar ambiental. Então a gente já pode projetar que a tua luta não vai ser fácil, né, nessas bandeiras, porque ambos, pelo histórico de projetos no qual eles estão inseridos, e aqui quem está falando sou eu, porque eu acompanho, né, o trabalho dos 2 há muito tempo, né? Como é que tu está projetando isso? Sendo base, talvez sendo base, né? Não, talvez não. Sendo base se Jairo for eleito, e sendo oposição se Ayrton for eleito, como é que vai ser esse teu trabalho de perspectiva ambiental? Não, esse trabalho ele tem que continuar e permanecer, né? Porque tudo que aconteceu em maio e junho de 2024 em Canoas não pode voltar a se repetir. E como que a gente impede que isso se repita? É a gente trabalhando e tendo uma perspectiva, repensando a cidade de Canoas a partir da questão ambiental e da questão hidrológica. Então, primeira coisa tem coisas que a gente tem uma defesa intransigente e de uma defesa assim que a gente não vai recuar em relação a isso. E a gente vai mobilizar as pessoas também em relação a essas questões, porque todo mundo está enxergando a necessidade, a urgência de a gente tratar sobre a questão ambiental. Depois de tudo que aconteceu, se mostrou e que tem muita gente que não aprendeu, não tirou uma lição das enchentes e alagamentos ali que aconteceram, de toda essa catástrofe, do número de mortes que teve, dos danos materiais e imateriais, porque não é somente dano da casa, dos móveis, dano da questão da renda, também a questão imaterial da memória das pessoas, porque isso daí é uma coisa pior, assim, de ter sido atingida, porque não tem como recompor, né? As fotos destruídas, muitos, tem a questão de, enfim, de renovação, de preservação dessas fotos, restauração. Restauração é o termo correto dessas fotos, mas mesmo assim não é todo mundo que tem acesso, né? E em relação a essa questão da pauta ambiental em Canoas, a gente vê que tem um interesse do capital imobiliário especulativo para uma expansão imobiliária em Canoas habitacional, existe, mas só que a gente tem que entender a capacidade da cidade. Canoas tem 131 quilômetros quadrados.
Canoas é menor do que Nova Santa Rita, por exemplo, em questão de extensão territorial. E Canoas tem uma importância para o estado tremenda, terceira maior população, terceiro maior PIB, e a gente vê áreas que não são somente ali a área de preservação permanente do lado do Parque Shopping Canoas, que foi desmatado. A gente vê vários lugares, como no Fátima, no Mato Grande. O Mato Grande, o Lagranha falava na época dele que aquela área tinha que se permanecer como plantação de arroz, como uma área rural, por causa da sua importância como uma área drenável para a cidade de Canoas. E a gente vê, na realidade, o poder público caminhando na contramão porque, enquanto depois de tudo isso que aconteceu, permite ainda o desmatamento para a instalação ali de mega lojas, de condomínios de luxo, de conjuntos habitacionais que não são populares, digas de passagem, que são para um capital especulativo, imobiliário, financeirizado, que não necessariamente representa uma demanda social ali, o pessoal compra muitas vezes por investimento, muito mais por causa do interesse para residir, porque quem mora em Canoas não está comprando necessariamente esses imóveis, quem compra é uma classe mais abastada de outros municípios aqui da região, e quem é de Canoas está cada vez mais indo para regiões mais baratas, como por exemplo Campo Belo, lá em Cachoeirinha, que é do lado de Canoas, indo para Gravataí, para Esteio, para Nova Santa Rita, porque Canoas vem se tornando uma cidade mais elitizada. Então a gente tem, nessa questão de reconstrução, é como tu disse, né? Acaba virando meio jargão. Reconstruir os diques, as casas de bomba, o sistema de prevenção contra as enchentes, mas só que tem que ser além disso, porque não basta me dizer, não, o dique está construído, a casa de bomba está reconstruída, mas espera aí, e tem condicionantes para que essa reconstrução tenha sido feita. Como é que está sendo feita essa reconstrução? Isso daí foi uma pauta na campanha muito séria para nós, porque ainda mais de eu estar estudando isso, né, a questão de ser uma reconstrução para a gente conseguir iniciar um novo processo de desenvolvimento em Canoas, porque a gente tem que desenvolver, a gente tem que garantir acesso à renda, a gente tem que garantir um desenvolvimento econômico, mas não é a qualquer custo. A gente já viu o custo que é a gente não pensar no meio ambiente na questão hídrica. Então, por exemplo, um dos compromissos nossos de campanha é instalar em Canoas, assim como tem lá no Congresso Nacional, por autoria do deputado federal Vino Bongás, e na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, por iniciativa do deputado estadual Miguel Rosseto, é a Frente Parlamentar das Águas em Canoas, para a gente pensar a cidade a partir dos arroios, a partir de toda essa questão hídrica, das bacias que estão aqui ao redor da cidade, porque a gente precisa refletir sobre uma qualificação urbana em Canoas, porque essas catástrofes ambientais, elas estão se tornando cada vez mais frequentes. Então a gente teve a microexplosão, isso em 2022, a gente tem aí os alagamentos, que já acontecem em Canoas recorrentemente, em várias áreas da cidade, e aí, agora que nem aconteceu a catástrofe, não, isso aqui foi uma coisa do momento, enfim, né, uma ocasião, não foi uma coisa que vai acontecer sempre. Na realidade, tá para acontecer mais vezes, porque o mundo ele tá sendo muito prejudicado por causa do aumento da temperatura média, e que prejudica o nível de precipitação, prejudica a questão da incidência de ondas de calor. Então são vários problemas que afetam o mundo, mas afetam a gente aqui em Canoas também. Então o pessoal costuma pensar, não, mas as queimadas na Amazônia, no Cerrado, isso daí está acontecendo, que horrível, longe de nós, mas aqui estão desmatando. Eu recebi uma demanda agora, isso que a gente nem tomou posse ainda, mas já estamos trabalhando, lá no Olaria, de praças, de parques públicos que vão receber a construção de prédios para moradia. Então, isso daí é um problema porque, primeiro, a gente tem pessoas que vivem em uma vizinhança e que não tem espaço de lazer, crianças não têm espaço de lazer, a comunidade ali ao redor não tem, e a gente tem também a redução dessas áreas drenáveis na cidade, que são áreas importantes para a água escoar, porque quanto mais Canoas se concretiza, e se concretiza no sentido material mesmo, do concreto, asfalto, a gente se torna mais dependente das casas de bombas. Mais dependente das casas de bombas, a gente prejudica o quê? Quando acontecer uma chuva novamente, agora outros bairros aqui do lado leste vão começar a alagar também. E não vai ser somente do lado oeste, um negócio longe de nós, muita gente do lado aqui leste que não foi atingido, pensou dessa forma, não, é longe lá, aqui não vai chegar, no Guajuviras não chega, na Estância não chega.
mas pode começar a acontecer. E quando acontecer, a gente não pode passar pela mesma situação. A gente tem que ter ferramentas, mecanismos para conseguir adiar esse fim do mundo que está iminente para nós. Então, é a reconstrução dos diques, caso de bomba, sim, sistema de prevenção contra as enchentes. A gente tem que montar um plano de defesa civil no município e que contemple ali, por exemplo, sinais de evacuação, protocolos nas escolas, para os estudantes. A gente precisa também, nessa questão ambiental, né, e que, como tu disse, ambos os lados ali têm essa perspectiva, porque é uma perspectiva antiga, uma perspectiva velha, mas só que essas pessoas não vão estar daqui, enfim, 40 anos muitas vezes, porque vai estar as novas gerações passando por esses problemas e por causa das gerações passadas que fizeram, né, esse modelo de desenvolvimento à custa do meio ambiente, à custa da questão ambiental, e que agora a gente vem colhendo esses frutos, esse fruto maldito que esses problemas, os efeitos das mudanças climáticas, que atingem principalmente as pessoas mais pobres, as pessoas negras, como saiu um mapa do Observatório das Metrópoles, que a maior incidência de pessoas negras atingidas aqui em Canoas foi ali nos bairros alagados. Então, por exemplo, na Matias Velho, na Harmonia, e quanto mais lá para baixo, mais presença de pessoas negras, assim como o pessoal de baixa renda. Tem uma fala do presidente Lula, né, quando ele vem ao Rio Grande do Sul, quando ele fala que ele não sabia que tinha tanto negro no Rio Grande do Sul, porque as imagens das pessoas que mais foram afetadas tinha muita gente negra. E na cidade de Canoas aqui, a gente pode ir olhando, né, daí para a nossa Constituição enquanto cidade, muita gente descobriu a miséria dos seus vizinhos durante a enchente, quando foram, de repente, num abrigo, né, levar uma quentinha, levar uma roupa, naquele momento de solidariedade bonito que aconteceu ali no início. Mas daí descobriu, nossa, parecia que, para muitos, né, que aquela miséria ali, aquelas condições de difícil moradia e de vida era uma coisa da TV, uma coisa de outro lugar, e não aqui da cidade. Porque, de alguma maneira, a cidade vai se constituindo e as pessoas vão se isolando das realidades que ela também não quer lidar no seu dia a dia. A enchente, essa tragédia, deu a oportunidade das pessoas se redescobrirem e refazer a cidade. Infelizmente, todo mundo volta rapidamente e reorganiza a sua vida. Sim. Porque tem que tocar, e a grande maioria das pessoas para de pensar nisso depois que a água baixou, né? Daí esquece o que estava acontecendo, as doações diminuíram, as pessoas voltaram para morar para os lugares que moravam já mal, e agora que está pior ainda, e pouco se fala, né? Mas foi uma oportunidade de olhar para tudo isso. Inclusive, tu citaste o Lagranha, né? O Lagranha asfaltou a cidade inteira, cada vila, cada bairro. Claro que leva uma qualidade de vida para quem só tem barro, né? Só que nunca se pensou nisso. A cidade é praticamente toda asfaltada, a água não tem para onde escoar, né? É difícil repensar isso e reconstruir, né? Então, não vai ser fácil a tua missão também para levantar esse olhar, né? Não, com certeza. Mas uma das ferramentas que a gente vai usar para trazer esse debate à tona é fazer a reformulação do plano diretor da Canoas. Agora, com essa catástrofe ambiental, se abriu a prerrogativa nas cidades gaúchas, acima de 20 mil habitantes, no caso, né, que é ali o mínimo o requisito para ter um plano diretor no município, de pegar, revisitar ele e mudar. A gente teve uma renovação do plano diretor, uma reformulação aqui em Canoas, que não levou esse debate da cidade para os moradores. Então, não foi lá no Prata para ouvir o que os moradores queriam, quais são as demandas, os problemas. A gente não teve isso no Guajuviras, a gente não teve isso em nenhum lugar da cidade. A gente teve certos setores da sociedade civil canoense sendo ouvida e não, enfim, né, toda a sua formação ali da população, de todos os bairros, de várias classes sociais, de várias etnias, de religiões diferentes. A gente não teve essa escuta. E a gente precisa, para a gente repensar Canoas e repensar aí de como é que a cidade vai se reconstruir, é ouvir os moradores mesmo, é sentar, é difícil. Com certeza, se colocar para o debate, e digo isso porque na campanha eu fui de peito aberto para conversar com todo mundo na rua, a gente andava assim, ó, eu saía ali de casa, 4h30 eu levantava, 5 horas estava na porta de fábrica fazendo panfletagem, conversando com os trabalhadores e depois seguia fazendo atividade, caminhada. Nem todo mundo tem um diálogo tranquilo, alguns são mais, as pessoas já têm mais raiva porque estão indignadas por causa dessa situação política,
porque a política, infelizmente, em Canoas, começou a prejudicar a vida das pessoas. E não como se for algo para garantir direito para elas. A política se tornou algo que as pessoas desconfiam, as pessoas sentem raiva, e nesse sentido, repensar o plano diretor é chamar as pessoas para o diálogo mesmo. Chamar as pessoas, conversar, ouvir e trazer essas demandas, porque cada bairro é diferente. E também entender como que se reconfigurou Canoas depois dessa catástrofe. Porque serviços, por exemplo, em determinadas áreas da cidade, reduziram o número de demanda de pessoas demandantes e agora estão em outras regiões. Então a gente precisa entender a realidade da cidade por meio de estudos, por meio de participação social, para a gente conseguir repensar tudo isso daí. E aí é o ponto, né? Aí do setor político, institucional, podem criar, não é prioridade, isso daí não é uma coisa porque a gente tem outras prioridades agora para o momento, mas as pessoas são prioridades. E então a gente tem que trazer as pessoas para a política, e por isso na campanha eu estava dizendo, né, de trazer as pessoas para a participação, para a gente conseguir pressionar por essas demandas, porque a demanda, o trabalho do vereador e a função é trabalhar nesse nível local, não é ir para a Câmara para fazer debates ideológicos que não competem à alçada do vereador, é tu fazer realmente o trabalho pelo município. E tem lugares, por exemplo, ruas que não tem nome, tem cooperativa em Canoas de coleta seletiva que não tem internet de cabo porque a prefeitura não chegou a colocar poste lá desde toda a fundação dessa cooperativa. Então a gente tem problemas que são estruturais e que são muito fáceis de resolver. Mas só que precisa ter vontade política e ouvir as pessoas, né? E tá aberto para ouvir também. Perfeito. Quero te agradecer. A ideia aqui é a gente fazer uma passagem rápida nesse pós-eleição, né? Para a gente te conhecer mais, para o grande público conhecer as tuas ideias. Tenho certeza de que a gente vai poder conversar falaremos ainda nesse microfone muitas vezes, porque as pautas de reconstrução da cidade e também da parte do meio ambiente são bem grandes, além de outros assuntos que vão surgir aí nesses próximos anos. Então, que tenha um bom mandato pelo bem da cidade e para o teu bem também. Desejamos uma boa sorte. Obrigado aqui pela presença. Muito obrigado. E contem comigo aí, parceiro, para estar sempre dialogando, porque é importante em dialogar, debater. E eu fui na graduação debatedor competitivo. Então, se tem uma coisa que eu não fujo é de debate. Então, sempre participar, dialogar, porque a gente precisa comunicar o que acontece na política para as pessoas. E a gente faz isso tendo a boa vontade, aí, indo de coração aberto para trocar essas ideias e construir, né, uma realidade diferente, que é só junto, conversando, que a gente consegue fazer isso. Legal, obrigado, boa sorte. Se você está passando aqui pela primeira vez, aproveita para te inscrever no nosso canal e clica aqui no sininho que tem do lado do botão, porque daí todo conteúdo novo que for ao ar, tu recebe uma notificação na tela do teu celular. Aproveita que está aqui e já vê aí as outras entrevistas com os outros vereadores eleitos e também um monte de conteúdo bacana que tem aqui no canal OT Play TV, o canal de streaming do grupo Otimoneiro de Comunicação. Obrigado e até a próxima. Tchau.